Oi gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim e vamos continuar a leitura do Amor Não Esqueceu Ninguém. E este barulho de fundo, que não é barulho, é um som maravilhoso, são ondas do mar. E eu sou muito grata por esse universo falso, mas eu estou aqui apenas me deleitando, aproveitando e agradecendo. E é isso, quando a gente perdoa tudo e a gente não sente mais culpa de nada, você aproveita muito mais. E a gente continua a leitura no capítulo 6, um quadrinho que eu li por último na última lá. O instante santo é aquele segundo no qual você escolhe o Espírito Santo em vez do ego. E a gente começa com a Purchá. Nós já dissemos que o curso ensina que o céu é imutável e eterno. Também dissemos que o instante santo é aquele segundo no qual você escolhe o Espírito Santo em vez do ego. Lembre-se então dessas palavras do capítulo do texto chamado Instante Santo. O tempo é inconcebível sem mudança. No entanto, a santidade não muda. Aprende com esse instante mais do que simplesmente que o inferno não existe. Nesse instante redentor está o céu. E o céu não vai mudar, pois o nascimento no presente santo salva da mudança. E o Gary, obrigado, é bom saber que o céu nunca vai mudar. Existe algo de que você pode depender para sempre. Também é bom saber com certeza que o perdão verdadeiro é o caminho até lá. Você sabe, conheci pessoas que estudam o curso há 5 anos e elas ainda não entendem que ele é sobre o perdão. Isto é, sobre o perdão verdadeiro. Elas ficam fascinadas pela metafísica ou distraídas por professores que realmente não o entendem. E o resultado é que elas não podem ver a floresta através das árvores. E o Arten, não se esqueça, existe uma tremenda resistência inconsciente a realmente entender isso e praticá-lo. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de resistência do ego. Isso é a morte para o ego e em algum nível ele sente isso. E ele vai vir com 1000 formas diferentes de distrair você em relação à verdade. É claro, sua primeira meta é convencê-lo de que você é um corpo, mas ele virá com muitas outras distrações também. Tratando-se do ego, qualquer coisa que atrase você em relação a vivenciar a verdade vai servir. Vou fazer uma aspas aqui, gente, e serve mesmo. Eu estou há muitos anos estudando o curso em Milagres. Eu acho que a pandemia foi o divisor de águas para mim. Eu estudei tanto o curso e esses livros, eu me dediquei tanto a perdoar esse mundo ilusório, que isso fez toda a diferença na minha vida. Então, vamos voltar aqui. E o Gary, você quer dizer como toda a controvérsia sobre as primeiras versões do curso, supostamente terem sido as versões corretas em vez da edição da Foundation for Inner Peace, com a qual a maioria das pessoas está familiarizada? E a Purchá, sim, é exatamente disso que o curso está falando quando descreve a controvérsia como uma defesa contra a verdade na forma de uma manobra de adiamento. A maior parte das diferenças entre as versões está nos 5 primeiros capítulos, que continham material pessoal e profissional destinado aos escribas e que eles queriam remover. Mas o texto do curso não tem 5 capítulos, ele tem 31 capítulos, sem mencionar o livro de exercícios e o manual dos professores. Nem me fale sobre não ver a floresta através das árvores. O curso foi um trabalho cujo processo aconteceu durante 7 anos. Bill Thetford, amigo de confiança e colega de Ellen, digitou-o enquanto Ellen retransmitia para ele o ditado de J a partir do seu caderno de estenografia. Mas Ellen digitou-o mais vezes nos 6 anos seguintes, sempre sendo corrigida por J. A única alteração que ela fez com Ken Wapnick foi que as letras maiúsculas, pontuação e títulos de capítulos e subtítulos tivessem consistência. Bill nunca se interessou em ajudar a editar o texto. Sua única contribuição foi transformar os primeiros 51 princípios dos milagres em 50, juntando 2 deles porque ele pensava que assim pareceria melhor. Fora isso, ele não alterou mais nada. Algumas pessoas querem criar um grande caso do fato de que uma das primeiras versões, o Urtext,
que é o termo alemão Urtext é normalmente usado para estudantes de um curso de milagres para se referir às primeiras versões do Zen, tá, gente? Então, o Urtext, que se diz que se houvesse qualquer discordância sobre o que deveria constar no curso, quem decidiria seria Bill. No entanto, algo que as pessoas não dizem, porque não estavam lá, é que nunca houve qualquer discordância entre Ellen e Bill em relação ao que deveria aparecer no curso. Eles sabiam o que o curso significava, então era evidente por si mesmo para ambos o que deveria aparecer nele. E não se esqueça de que Ellen e Bill vieram à Califórnia no final dos anos 70 para apresentarem o curso aqui. Eles trouxeram consigo, usaram e apoiaram a edição publicada pela Foundation for Inner Peace, da qual eram membros fundadores, junto com Ken Wapnick, Bob Scott e Judy Scott. Agora, é claro, Judy Scott Whitson. As primeiras versões do curso que foram disponibilizadas incluem material que foi roubado do Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos e da Biblioteca da Association for Research and Enlightenment em Virginia Beach. Não existe integridade nisso. Como seria se você passasse por todo o processo de escrever um livro, o publicasse, então alguém roubasse seu primeiro rascunho ou o colocasse ilegalmente na internet e depois afirmasse que essa era a versão correta do livro e que você estava vendendo a versão errada? No entanto, foi exatamente isso que aconteceu com o curso. E pelo fato de um juiz muito confuso, que descreveu o curso como intelectualmente pretensioso, depois de ter invalidado o copyright e o colocado em domínio público, hoje as pessoas são livres para vender os primeiros rascunhos e ganhar dinheiro com material roubado. Se você quiser apoiar isso, fique à vontade. Ou pode se ater a coisa real, que foi dada a Ellen durante um período de 7 anos, enquanto J a corrigia constantemente, assim como o Espírito Santo está corrigindo constantemente você. E o Gary: agora você foi longe demais. Ei, não é para mudar de assunto, mas se Maria era iluminada como J, ela fez coisas tão milagrosas quanto ele, como ressuscitar os mortos e coisa e tal? É puxar. Sim, ela era iluminada e fez coisas milagrosas. É claro que o milagre acontece na mente, que é a causa, e ele se mostra no mundo, que é efeito. Agora, você não precisa ressuscitar os mortos como J fez para ser iluminado. Se todos saíssem por aí ressuscitando os mortos, ninguém mais iria morrer e vocês todos ficariam aqui presos para sempre. Maria realmente trouxe o gato dela de volta à vida quando ele morreu. Não que qualquer pessoa ou animal realmente morra, mas Maria se sentiu guiada a trazer seu gato de volta e fez isso. Ele viveu alguns dias e Maria ficou muito feliz. Em certo ponto, J e Maria caminharam juntos sobre a água. E o Gary: juntos? Ia puxar: sim. Isso realmente chocou as pessoas que viram, incluindo Tadeu e a mim. Foi muito inesperado, para dizer o mínimo. Isso aconteceu só alguns dias antes deles se casarem. J estava com 27 anos e Maria com 22. E essa era uma idade já bem avançada para as pessoas se casarem naquela época, mas estava destinado a ser. Ó, gente, o engraçado que aqui, né? A gente fala muito de Maria, mas aqui a gente está falando de Maria Madalena, que algumas pessoas dizem que era prostituta, mas ela era discípula de Jesus e também tinha um rolê com ele, o que é muito legal, né? A gente tem que parar de ser tão preconceituoso e achar que Jesus era puro, era santo, só porque as pessoas não querem falar de sexo. E sexo é só uma energia, assim como o dinheiro. Não existe pecado, não existe nada nisso, só é. Então a gente tem que parar de julgar que ele pode ser mais espiritualizado ou menos espiritualizado por fazer ou não sexo. Então, voltando aqui, essa era a idade já bem avançada para as pessoas se casarem naquela época, mas estava destinado a ser. Gary: o roteiro está escrito, e é puxar. Sim, eles não fizeram isso para induzir a crença. Eles fizeram para demonstrar que as leis deste mundo não se aplicam quando você sabe como usar o poder da mente com a orientação do Espírito Santo. Como J depois colocou em seu curso, o poder de Deus se faz manifesto através da tua santidade. O poder de Deus se faz acessível através da tua santidade. E não há nada que o poder de Deus não possa fazer. Isaá e eu pudemos ir ao casamento de J e Maria. Foi quando dei a ele um pergaminho e um instrumento de escrita como presente.
Jota e eu sabíamos ler e escrever, mas a maioria das pessoas não sabia. Ele me deu as duas coisas de volta e disse: viaje comigo. Use essas coisas para ser meu escriba. Fiquei muito feliz quando ouvi isso. Eu sentia que era a coisa certa a fazer. Isaac adorava que nós 5 estivéssemos juntos, o que incluía Tadeu, era totalmente a favor da ideia. Os poucos anos seguintes foram os mais empolgantes de nossas vidas, porque conseguimos dar uma contribuição em compartilhar a mensagem do Espírito Santo com os outros e a aprendermos nós mesmos de Jota e Maria ao mesmo tempo. Jota e Maria também podiam usar transporte mental para irem a qualquer lugar no mundo instantaneamente. Jota realmente foi a vários dos lugares aos quais as pessoas pensam que ele foi, como a Índia, o Tibete, a China e até a França e a Inglaterra. Ele e Maria gostavam de Stonehenge. Eles sabiam que a energia não era real, mas ainda podiam apreciá-la, assim como o plano astronômico e astrológico por trás da coisa toda. Olha que show, gente! Adorei agora que eu fui para Stonehenge esse ano. Foi muito maravilhoso, realmente. Mas realmente não é real, mas tá tudo certo. Foi muito legal. E o Gary? Eu sei, eu estive lá. Ia puxar assim, mas você não ouviu em sua forma original. Nos primeiros 1000 anos, mais ou menos, ele estava inteiro. E as pedras não eram apenas as que estão na vertical. Elas também eram cobertas com outras pedras e formavam um círculo completo. Jota e Maria foram lá em uma manhã e se uniram a Deus. Então eles levitaram e desapareceram, o que deixou uma impressão e tanto nas poucas pessoas que os viram. E o Gary? Quando estive na Grécia, alguém me disse que Jota esteve lá durante sua vida. E o Arden? Sim, a Grécia não era tão longe, embora eles tenham usado transporte mental. Olha aqui, isso aqui para um amigo meu, né, que sabe, que estuda isso, teletransporte. Olha que legal. Eles usaram transporte mental. Poderiam ter ido lá sem isso. As pessoas viajavam por distâncias mais longas naqueles dias do que as pessoas de hoje podem imaginar. Nós tínhamos rotas de comércio que percorriam metade do mundo, mas Jota e Maria tomavam o caminho mais fácil. Alguns sabem que Saulo, ou São Paulo, falou mais ou menos 20 anos depois da crucificação no Partenon em Atenas. O que não é amplamente conhecido é que Jota também falou lá, mais ou menos 25 anos antes disso. As pessoas ficaram espantadas com a sabedoria dele. Estamos falando sobre um cara que tinha 12 anos de idade quando falou com os rabinos no templo em Jerusalém. E eles se dirigiram a ele como rabino, o que significa professor. Você não poderia conseguir um cumprimento melhor de um rabino do que ele chamá-lo de rabino. De qualquer forma, quando o mestre volta para sua vida final, não existe uma grande curva de aprendizado. Ele já sabe praticamente tudo o que precisa saber para ser iluminado. Em geral, ele apenas tem uma grande lição para ensinar e aprender. No caso de Jota, a crucificação. E ele também está lá para ser uma luz que guia os outros na direção certa. Você não pode deixar de ser uma influência sobre as pessoas quando pratica o verdadeiro perdão, porque todas as mentes são unidas. Você não pode fazer o trabalho de perdão das outras pessoas por elas, mas pode servir como um exemplo. Agora vamos fazer um joguinho. Eu vou parar por aqui e a gente vai continuar em cenas dos próximos capítulos com o joguinho.